possível caso de feminicídio. Essa aqui, gente, coloca a imagem aí, eu quero ver a Priscila. Priscila Teixeira, de 33 anos de idade. Ela foi encontrada morta hoje dentro de casa em Taguatinga. E é pra lá, inclusive, que eu vou. E quem tá lá ao vivo comigo, cara, eu fico aqui vendo essa matéria, eu vi mais cedo. É o Manuel que tá aqui comigo. Mais um feminicídio, uma mulher bonita que sofria na mão de um vagabundo. Manuel, boa noite. O que se sabe até agora da morte da Priscila? Conta tudo pra gente. É contigo, irmão. Oi, Fred, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Mais uma história muito triste que nós vamos contar, infelizmente, aqui no Cidade Alerta, viu, Fred? Nós passamos a tarde toda aqui na QNH 13, localizada na cidade de Taguatinga Norte. Inclusive, Fred, nós estamos exatamente em frente à casa onde a Priscila foi encontrada morta. Fred, a situação é muito triste. A vizinhança aqui está de luto com toda essa situação, estão todos assustados. De acordo com as informações, o que teria acontecido aqui nessa casa? O Paulo está até flagrando aqui, ó, ainda há uma fita de isolamento, porque a perícia esteve aqui no local. Fred, a Priscila Teixeira, de 33 anos, ela foi encontrada morta dentro dessa casa. Quem a encontrou morta, infelizmente, foi a própria mãe. Elas começaram a conversar e de repente a Priscila parou de responder. Quando a Priscila parou de responder ali as mensagens via telefone, a mãe resolveu vir até aqui. Quando ela chegou, ninguém respondia, a Priscila estava lá dentro morta, ela não sabia, então a mãe resolveu pedir ajuda de um rapaz que trabalha nessa oficina aqui em frente para arrombar o portão. Quando o portão foi arrombado pelo funcionário da oficina, a mãe entrou na casa e se deparou com o corpo da filha. A Priscila, infelizmente, ela estava com várias marcas de sangue pelo corpo e com a perfuração no pescoço. Na casa também, segundo a vizinhança, havia também várias marcas de sangue. Nós conversamos com a Polícia Civil, que está investigando o caso, e se trata, sim, de um crime de feminicídio. É a linha de investigação da polícia. É claro que as informações ainda são muito preliminares, tudo isso aconteceu na manhã de hoje. O namorado dela, segundo a vizinhança aqui, morava há 4 meses na casa. Os dois, os vizinhos disseram, na verdade, que eles sempre faziam festas aqui, existia um som alto e havia também várias discussões entre os dois. Então, a polícia está trabalhando nessa linha de investigação. O namorado dela é o principal suspeito pelo crime. Inclusive, Fred, eu estou aqui com a Janaína. A Janaína mora ao lado da Priscila. Ela é vizinha aqui de muro da Priscila e nós vamos conversar com ela o que ela sabe, o que ela viu, o que ela ouviu a respeito desse suposto feminicídio aqui em Taguatinga Norte. Janaína, primeiro, obrigado, tá, por atender a reportagem do Cidade Alerta. O que você sabe, o que você viu? Você conhecia a Priscila? Boa noite. Boa noite. Eu tinha um pouco contato, né? Só mesmo aqui de boa tarde, bom dia. Só que na segunda-feira, o fato que nos chamou a atenção é que na segunda-feira ela me parou, eu e meu esposo. Nós estávamos saindo por volta de 8 horas da noite e relatou que na noite anterior 2 rapazes, né, haviam adentrado a casa dela no meio da madrugada com possível assalto. Só que ela disse que acordou, chamou o rapaz, o esposo que estava com ela, e logo em seguida eles saíram, não levaram nada e foram embora. Nós ficamos assim, né, ouvimos a história dela e ficamos um pouco preocupados. E aí, quando foi na segunda, nós saímos, quando nós voltamos por volta de 11h30, meia-noite, já estava tudo apagado, tudo escuro, tudo apagado, e já não vimos mais nenhum barulho. Durante o dia ontem também saímos para trabalhar pela manhã, por volta de 1h30, quando eu cheguei, a mãe estava aqui, né, tentando entrar na casa, conversei um pouco com a mãe, chamamos e nada, não saiu ninguém. À noite, novamente, a mãe voltou, tentou novamente, mas também não saiu ninguém. E quando foi hoje pela manhã, eu só ouvi, né, o choro da mãe. Depois que o rapaz havia arrebentado o cadeado, a mãe entrou e me gritou e falou assim: olha a situação da minha filha, que eu entrei, a mãe entrou, eu entrei em seguida, ela estava morta. E ela estava com marcas
pelo corpo, estava exatamente com essa perfuração no pescoço também? Pelo que eu vi, ela tinha uma perfuração aqui na parte da jugular, na jugular externa esquerda, do lado esquerdo. Ela estava com essa perfuração e o sangue já estava todo coagulado, né, na parte de trás da cabeça, já todo seco, todo coagulado. Agora, sim, na parte do corpo para baixo, realmente ela estava intacta, ela não tinha nenhum machucado. Ela só estava caída mesmo. Durante esse tempo aqui, você ouvia muita discussão entre os dois? Sim. Sim, era um casal, assim, bastante, que eles brigavam bastante, discutiam bastante. Eles bebiam durante todos os dias, praticamente, bebiam e ouviam um som muito alto. Algumas vezes, numa dessas discussões, a gente, né, já chegou a chamar a polícia por conta do barulho das discussões. Algumas vezes as polícias vinham, chegavam, olhavam, mas aí se parava tudo. Não sei se ela via e eles paravam, a polícia ia embora e depois ficava tudo quieto. Mas assim, era um casal que toda a vizinhança, todo mundo já sabia que eles discutiam bastante. Então, quase todos os dias tinham festas? Sim. Sim, quase todos os dias, praticamente na semana, com festa e muito barulho. Sim, Fred, sim, ela te escuta. Olha só, gente, ela é enfermeira. Primeiro agradecer, tá ao vivo aqui com a gente, a Janaína, por isso que ela falou da jugular e do lado que tava facada e tudo mais. Mas eu vi a Janaína falar, Goiano, que até 2 dias antes a mãe teve ontem também, não conseguiu falar e a mãe voltou hoje, pelo que ela viu ali dentro. Essa menina, ela foi morta hoje ou ela pode ter sido morta tipo 1 dia ou 2 dias antes? Não entendi. Ele perguntou se, na sua opinião, se você viu, a Priscila pode ter sido morta antes de hoje? Eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu acho que esse crime ele pode ter acontecido segunda à noite, de segunda para terça. Eu acho que sim, porque foi quando nós conversamos com ela, na segunda, nesse horário, e quando nós voltamos para casa já estava tudo escuro. Eu acho que esse fato pode ter sido, né? A mãe, ela tá bastante nervosa. Então, ela fala que ela conversou com ela, só que eu não sei se ela chegou a conversar hoje pela manhã, mas pelo que eu vi, ela pode ter sido, sim, de segunda para terça. Então, Fred, existe realmente essa possibilidade, até porque a mãe veio aqui 3 vezes, né? Só na terceira vez, que foi hoje de manhã, que ela acabou encontrando a filha morta ali na cozinha. Cara, pois é, essa é a minha desconfiança, porque eu não sabia desse fato. Eu sabia que a menina tinha sido encontrada hoje, com a facada e tudo mais, que o companheiro dela teria feito isso com ela, mas eu não sabia desse relato que a mãe já tinha procurado pelo menos um dia antes. Pelo menos um dia antes. A perícia, na hora que chega pra fazer, de repente ali, num olhar preliminar, fala, ó, não foi hoje, não foi, aconteceu hoje, foi um dia antes. Mas a gente tem que esperar esse laudo. Ô, Goiano, Manel, a gente tem informação desse autor? Cadê esse cara? Ainda não, viu, Fred? Até porque, segundo as informações que nós obtivemos, esse rapaz, ele saiu daqui ainda na segunda-feira. Essa é a informação. Então, a gente também não sabe, a gente não pode afirmar que foi ele que realmente cometeu tudo isso. É claro que, conforme eu disse, né, as informações, elas ainda são muito preliminares. A investigação está no início, a polícia está cuidando de tudo que aconteceu aqui na QNH 13, na cidade de Taguatinga Norte. Inclusive, Fred, eu vou até pedir para o nosso querido Paulo de Mello mostrar aqui dentro da casa. Olha só, Fred, tem um narguilé ali. Aqui ao lado existe também uma mesa com um dominó em cima. Então, segundo as informações, as festas aconteciam, os jogos também rolavam aqui dentro da casa e a discussão entre o casal também sempre existia, viu, Fred? Então, é muito cedo para a gente afirmar que se trata de um feminicídio, mas essa é a linha de investigação da Polícia Civil. Eu vi que é uma menina jovem, 33 anos de idade, a Priscila, ainda há pouco, coloca isso, as fotos dela aí. Uma menina, por sinal, muito bonita. A vizinha, a Janaína, sabe se ela tinha filhos? Não, ela não tinha, Fred. Só era mesmo os 2 que moravam aí na casa, ela não tinha filhos. E não tinha muito tempo, né? Cerca de 4 meses só. Não tinha. Sim.
Janaína, é isso que eu ia falar. Você ainda há pouco falou que eles moravam aí há 4 meses. Mas como é que era isso antes? Eles dois mudaram pra ir há 4 meses ou ela morava aí e o cara foi pra aí? Ela já morava. Na verdade, ela já morava, ela já tinha... Quando eu mudei pra cá, ela morava na casa já e ela tinha um outro relacionamento também bastante conturbado. Bastante, ainda mais que esse. E aí depois, acho que ela separou. Assim, os relatos que eu tenho é porque eu sou vizinha, então ela gritava, conversava tudo bastante, dava pra gente ouvir. E logo depois apareceu esse rapaz. E esse rapaz deve ter mais ou menos isso, uns 4 meses, não sei, de 4 a 5 meses mais ou menos, que tem esse relacionamento com ela, mas também sempre da mesma forma. Bebiam durante o dia, brigavam bastante, se discutia, mas muitas vezes acho que ele tentava ir embora e depois voltava. E só que nessa segunda-feira, quando ela conversou com a gente, inclusive ela estava aqui na calçada, ela conversou e ele estava do lado de dentro, os dois estavam bebendo. E nós saímos, quando nós voltamos já estava tudo quieto. Não sei se pode ter ocorrido esse crime nessa hora, se realmente foi ele, né? Nós não sabemos ainda. Olha só. Mas aí de lá para cá se houve um silêncio, nada de som ligado e nada de discussões mais. Deixa eu falar só mais um minutinho pra você que pegou. Peraí, Janaína, que eu tenho mais uma pergunta. Manel, peraí que eu tenho mais uma pergunta, aguenta aí. Pra vocês que pegaram a televisão agora, ligaram a televisão agora, a gente tá falando de um caso onde essa menina, a Priscila, 33 anos de idade, morreu em Taguatinga. Ela foi encontrada hoje dentro de casa pela própria mãe, esfaqueada. Tudo leva a crer que foi o companheiro dela que cometeu o crime, que teria sido um feminicídio. É a principal suspeita da polícia. É a principal suspeita da polícia. Nós estamos conversando ao vivo agora com a Janaína, que é uma vizinha dela, inclusive relata pra gente que o relacionamento dela ali era muito conturbado. Que tinha brigas, e não só a Janaína, mas outros vizinhos também falaram pra gente, que era briga atrás de briga, era cachaça atrás de cachaça, e era uma bagunça maior do mundo, que resultou nesse, entre aspas, até agora, feminicídio. Janaína, esse cara ali, você que já viu, você disse que não tinha, inclusive, muito contato com eles. Esse cara era mais jovem que ela, você sabe? Ele o quê? Ele era mais jovem do que ela? Aparentava sim, Fred, ser mais jovem que ela, aparentava. Inclusive os dois, eles ficavam durante o dia todo em casa. À noite, o dia, eu não sei da procedência, se trabalhavam ou não, sei que ficavam bastante tempo, né? Durante o dia com o som ligado em casa. Janaína, você estava me falando que sempre via ele circulando por aqui, passando com o boné, né? Você chegou a conversar com ele? Não cheguei a conversar, como eu te falei, né? Só mesmo de cumprimentar, bom dia, boa tarde e sair. E praticamente com a gente, foi a primeira vez que ela conversou, foi na segunda-feira, onde ela relatou, por ser nossa vizinha, ela falou, estou conversando com vocês para vocês ficarem alerta, porque tem gente tentando assaltar por aqui. Essa foi a conversa que ela teve com a gente, né? E depois o silêncio total. Depois nós saímos, quando nós voltamos entre volta de 11h30 meia-noite, o silêncio total, já estava tudo apagado. E ontem nós saímos, na segunda, aliás, saímos cedo para trabalhar também, tudo escuro, estava tudo silêncio. Na segunda, quando eu voltei, na segunda nós começamos, na terça, quando foi ontem, né, no caso, que eu encontrei aqui com a mãe dela, onde foi que a mãe dela já estava preocupada. Mas eu não sei a procedência dele, Manuel, também não conheço, e também ele só passava também e só cumprimentava. Sim, Fred. Cara, ela me ouve também, né? Mas eu acho que o ponto dela tá mais baixo. Se ela não ouvir, você repassa a pergunta. Hoje pela manhã, quando essa mãe chegou aí na rua, que tentou pelo terceiro dia seguido chamar e ninguém atendeu, que ela resolveu abrir essa porta, arrombar essa porta. Eu queria saber se a Janaína estava presente e se ela podia comentar como é que foi essa cena. A mãe entrou, voltou chorando, a mãe continuou chorando lá dentro, polícia foi chamada. Me conta como é que foi isso aí, se ela puder. Conseguiu ouvir? Um pouquinho. Quer saber como é que foi quando a mãe entrou? Isso. Então, Fred, quando eu cheguei ontem por volta de 1h30 com meu esposo, a mãe dela já estava aqui, né, e conversou comigo. Quando foi à noite, a mãe dela voltou. Quando foi hoje pela manhã, eu estava em casa e quando eu só ouvi o choro da mãe dizendo que a filha estava morta. Eu desci,
e quando eu encontrei ela aqui, ela me chamou e falou assim, olha como minha filha tá. Aí o rapaz já tinha aberto. Ela tentou chamar mais uma vez. Como ela não conseguiu, ela pediu ajuda para arrebentar o portão. Foi onde eles vieram e arrebentaram o portão. E quando ela chegou, ela já estava morta. Quando ela te chamou, você viu a Priscila morta no chão. A mãe falava o que para você? Só isso? Ela falava mais o quê? Chorava, chamou a polícia? Ela estava bastante nervosa. Ela estava no celular ligando para os parentes, bastante nervosa. E só falou, mataram a minha filha, ele matou minha filha, ele matou a minha filha está morta. E bastante nervosa, eu tentei acalmar, né? Tentei levar ela para minha casa, só que ela estava bastante nervosa. Ficou aqui, os vizinhos colocaram uma cadeira, trouxeram água para ela. E aí ela foi ligando para os parentes, onde começaram a chegar os parentes dela. E aí eu acho que foram os vizinhos mesmo, né? Porque naquele momento ali eu só queria ficar perto dela, né, para saber se ela ia passar mal ou não. E aí eu fiquei ali com ela e os vizinhos já tinham chamaram a polícia, chamaram o corpo de bombeiro, aonde foram chegando, né. E nesse momento ela só chorava e só dizia que a filha dela estava morta. Tá bom, Janaína, muito obrigado, Manuel, tá, pela gentileza e por atender a reportagem do Cidade Alerta. Sim, Fred. Não, calma aí que eu tô... Rapidinho. Eu quero saber da arma. Alguém viu a arma usada nesse crime, Manuel? Quando você chegou aqui, tinha alguma faca, alguma arma na casa? Não, eu entrei muito rápido e no momento eu não vi nada. A cena que eu vi rápido foi o seguinte, ela caída no chão, estava com calçado um chinelo, um fora do pé e o outro calçada, e deu a entender que ela estava na cozinha fazendo alguma coisa porque tinha uns pastéis. Eu acho que ela estava fritando os pastéis. Quando eu cheguei, que eu olhei a cena... E rapidamente, logo eu olhei em seguida, assim, eu vi que ela estava na cozinha fazendo alguma coisa, que eu vi esses pastéis, conversei inclusive com os policiais, mas a arma eu não consegui ver nada. Não consegui ver nada e logo em seguida eu já saí para poder dar o suporte para a mãe. Tá bom, Janaína, mais uma vez, muito obrigado, tá, Fred? A gente promete para todo mundo que está em casa que nós vamos seguir aqui acompanhando de perto esse suposto feminicídio. Meu irmão, um abraço grande pra você, belíssima reportagem aí, agradece a Janaína.